Olá, meus queridos alunos, desejo que todos estejam bem, que tenham uma excelente semana em casa, cuidando da saúde de vocês, estudando. Nós ainda vamos continuar estudando de casa. Não é possível o nosso retorno para as nossas aulas presenciais, sabemos por quê, mas podemos continuar estudando. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de língua inglesa. Vamos falar sobre o adjetivo. Vamos ver que temos algumas situações que são muito parecidas com a língua portuguesa. Por exemplo, o adjetivo é uma característica, ele vai caracterizar um substantivo. Ok, a mesma coisa que acontece em português. Porém, existem algumas situações que são diferentes. Por exemplo, aquela que vocês acham a mais estranha. Em português, os adjetivos eu posso colocá-los no plural. Em inglês, não, né? Então, bonito, bonitos, esperto, espertos. Em português, tudo bem, mas em inglês isso não é possível. Então vamos lembrar dessas situações que envolvem os adjetivos. Bom, vamos lá. Os adjetivos são palavras que dão informações e descrições a respeito dos substantivos e pronomes a que eles se referem. Coloquei aqui algumas informações importantes a respeito desses adjetivos. Olha lá, os adjetivos são usados para descrever coisas ou pessoas. A beautiful dress, a handsome man. Os adjetivos não se flexionam quanto ao número. Já tinha falado isso com vocês. É aquela diferença que vocês mais estranham, né? Porque em português nós podemos fazer essa flexão. Em inglês não. Olha lá, a rich boy, rich boys. Então, no singular ou no plural, o meu adjetivo não vai variar. Os adjetivos, em sua maioria, podem ser usados antes de substantivos, a big house, após verbos de ligação, he looks tired. Alguns adjetivos só podem ser usados após verbos de ligação, he is alone. Alguns adjetivos só podem ser usados antes de substantivo. The only reason I call it is this. Bom, agora vamos ver a ordem desses adjetivos. Quando nós fazemos aquelas atividades que vocês precisam ordenar as palavras, essas dicas são muito importantes. Eu preciso saber a ordem correta desses adjetivos dentro da minha oração. Olha lá, frases com mais de um adjetivo. Olha lá, adjetivos que expressam opinião vêm antes do adjetivo, dos adjetivos que expressam fatos. Olha ali no quadrinho ao lado. Opinião e fato. A beautiful young woman, a minha opinião, e depois o fato. Olha a ordem dos adjetivos. Adjetivos que expressam fatos devem ser usados na seguinte ordem. Presta atenção. Tamanho, forma, idade, cor, origem e material. Eles precisam aparecer nessa ordem aí. Geralmente, não são usados mais de 3 adjetivos antes de um substantivo. A big red American car. Depois de um verbo, os adjetivos são ligados da seguinte forma. Olha ali, 2 adjetivos, 3 ou mais adjetivos. O conectivo é muito parecido com o que nós usamos em português. É o and, o e. E normalmente ele vai aparecer na última enumeração, tá certo? Depois de certos adjetivos, por exemplo, adjetivos ligados aos sentimentos e reações, o verbo é usado no infinitivo. Vamos lembrar. Quando eu falo do infinitivo dos verbos em inglês, você não pode esquecer que é quando nós usamos o to antes do verbo. To play, to dance, to speak, tá certo? Só para você lembrar o que é o infinitivo do verbo em inglês. Olha lá o exemplo. This game is easy to play. Olha como eu usei o verbo no infinitivo. To play, ok? Bom, uma outra informação importante que aparece nesse capítulo é o verbo to like. Ele vai aparecer ali com algumas orientações que às vezes nós esquecemos ou nem conhecíamos antes dessas informações que serão vistas agora. Então preste atenção. O verbo like é um dos mais comuns na língua inglesa e ainda assim, muitas vezes acaba sendo usado de forma levemente diferente daquela que deveria, sem o devido complemento. Quando se usa esse verbo, é preciso dizer do que se gosta ou não se gosta. Olha o exemplo ali, ó.
On the weekends, she likes to go shopping with her friends. Deixa eu fazer uma outra observação aqui, que você pode ter esquecido. Olha como eu coloquei ali, ó, likes, tem um S no meu verbo. Então, você tem que lembrar que eu ali estou usando esse verbo no presente simples. Tá certo? Simple present. Qual é a característica desse tempo verbal? Terceiras pessoas, he, she ou it. Dependendo da terminação do meu verbo, eu coloco S, ES ou IES. Só para você entender e lembrar, né? Porque que ali eu coloquei likes. She likes to go shopping with her friends. O verbo like é seguido por aquilo de que se gosta e só após esse objeto é possível acrescentar um intensificador. Olha ali, he likes her very much. Novamente, usei o presente simples, olha o S ali no meu verbo, tá certo? Então, apesar de estarmos falando do verbo like, você pode falar, a professora esqueceu e colocou um S ali. Não esqueci não, presente simples, você é que não pode esquecer, porque usamos daquela forma, tá certo? Olha o intensificador ali, very much. O verbo like pode ter ações como complemento. Nesse caso, podemos escrever determinada frase de duas formas. Observe. Olha ali, ó, eu tenho duas possibilidades para usar esse verbo. A primeira, she really likes to swim. A segunda, she really likes swimming. As duas possibilidades estão corretas. Eu prefiro a primeira, né? É uma estrutura que eu gosto mais de usar, mas as duas possibilidades, elas existem, são possíveis e estão corretíssimas. Tá certo? Então são orientações aí para que você use de forma correta esse verbo tão comum na língua inglesa. Bom, você percebeu? Capítulo simples, falamos sobre situações aí que vocês já viram, só estamos relembrando. Então agora você vai fazer todos os exercícios do capítulo 12. Já sabe, teve dúvida? Vai me chamar, tá certo? WhatsApp, plataforma, nosso plantão de dúvida. E você vai fazer todas as atividades ali. Tudo bem? Teve alguma dúvida? Não quer resolver na hora ou quer terminar os exercícios? Não esqueça de fazer sempre as anotações ao lado dos exercícios, para que você não esqueça a sua dúvida, tá certo? Bom, tenha uma excelente semana, fiquem em casa, cuidando da saúde de vocês. Sempre darei essa mesma orientação, porque é muito importante nesse momento, tá certo? Muitas saudades de todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.